Olá, tudo bem? Neste primeiro vídeo vamos falar sobre a linha de interpretação que iremos utilizar, além de sua importância no contexto histórico. Até já! A escatologia é um dos ramos da teologia sistemática que se preocupa em estudar os eventos finais, ou seja, a consumação de todas as coisas. A palavra vem do grego eschatos, quer dizer último, final, mas ologia, ou seja, ensino, estudo. No meio acadêmico, a doutrina escatológica ainda se encontra em formulação. Afinal, é uma doutrina em que parte dos eventos já ocorreram, partes estão ocorrendo e, por fim, os fatos que ainda irão acontecer. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, diz que no final dos tempos seria marcado por duas características. Primeiro, as pessoas se deslocariam rapidamente de um lugar para o outro. E se fizermos um retrospecto da história da humanidade na Terra, vamos observar que até 1820 as viagens terrestres eram feitas a pé, em lombos de animais ou em carruagens, e dependendo da distância, a viagem demoraria dias, meses e até anos. E como era muito difícil e perigoso, as pessoas só viajavam por extrema necessidade. E o texto diz que o cumprimento da profecia ocorreria num tempo em que as pessoas se deslocariam rapidamente de um lugar para o outro. O que pode ser observado nos tempos atuais, pois isso só foi possível com o desenvolvimento industrial e o avanço da tecnologia, que teve início nos últimos 200 anos. A segunda característica que marcaria o fim dos últimos dias seria o tempo em que o conhecimento se multiplicaria. E em nenhum momento da história da humanidade o conhecimento tomou a proporção que existe hoje. Você já ouviu falar em computação quântica? Apesar de ser um tema relativamente novo, essa ciência vem sendo estudada desde a década de 50. Essa tecnologia foi projetada para superar as limitações da computação convencional. Tem o objetivo de processar grandes volumes de dados e dar vida à inteligência artificial avançada. A ideia por trás deste avanço tecnológico não é apenas melhorar a vida das pessoas, mas criar uma máquina capaz de simular algumas características de Deus, como a onisciência e a onipresença. Porém, é importante que você saiba que, apesar da tecnologia ter o poder de influenciar e manipular as pessoas, eles nunca conseguirão ter acesso ao controle de nossas decisões, de nossas vontades. O nosso livre-arbítrio é inviolável, de forma que nem Deus pode mudar isso, pois foi assim que ele o criou. E o diabo sabe que uma pessoa pode mudar o rumo da sua história a qualquer momento, basta ela ter coragem e querer. Agora, através da inteligência artificial em um mundo conectado, eles conseguem transformar emoções e aquilo que eles veem em informação, e assim conseguem prever com um alto grau de assertividade o que você está sentindo, querendo ou pensando, pois essas informações ficam armazenadas em um histórico que registra o nosso comportamento. E com o uso de sugestões, eles conseguem de forma artificial controlar os seus desejos e emoções. Isso é conhecido como manipulação influenciada e é aplicada dentro de um conceito chamado UX, ou experiência do usuário. Acredite, essa tecnologia já existe há muito tempo e hoje está super avançada. E a computação quântica era o último marco tecnológico para a implantação de um governo mundial. Ou seja, a profecia de Daniel previa uma revolução tecnológica que faz parte da nossa era, da nossa realidade. Agora, não são apenas esses dois fatores que revelam que estamos vivendo os últimos dias, pois o estudo escatológico é muito mais amplo e nos revela muitas outras informações que reafirmam que estamos vivendo o tempo do fim. Agora, isso depende também da nossa crença e às vezes até da religião que professamos. Por exemplo, o livro de Apocalipse sempre foi interpretado pela Igreja Católica como um livro alegórico, devido à dificuldade de interpretação dos textos. E parte desse problema ocorreu devido à necessidade da Igreja responder àqueles que tinham acesso às Escrituras e começavam a questionar acerca do tema. Já outras ramificações do cristianismo também tentaram entender e explicar as profecias, e muitos chegaram à conclusão de que o cumprimento profético se daria no futuro. Por isso, o livro de Apocalipse ficou por muito tempo sem ser estudado. Agora, com o passar do tempo e conforme o cristianismo ia se expandindo, havia necessidade de responder aos questionamentos, e assim começaram a aparecer diferentes linhas de interpretação. A dificuldade de interpretar os acontecimentos acerca do fim não estavam apenas na interpretação do livro de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, principalmente porque as profecias sobre o fim dos tempos não estão dispostas em um único livro, organizadas em ordem cronológica. Pelo contrário, escatologia é como um grande quebra-cabeça,
em que as peças estão espalhadas por toda a Escritura, e cabe ao intérprete cuidadoso identificá-las e analisá-las dentro de um contexto muito amplo, então encaixá-las, formando assim um grande cenário. E é desta forma que a doutrina vem sendo formulada, pois ela está em constante transformação, pois depende de fatos que já aconteceram, estão ocorrendo e que ainda irão ocorrer. Por isso, o último estudo acerca do assunto sempre será a melhor linha de interpretação. Para entendermos a doutrina, vamos usar a linha de interpretação darbiana, de John Nelson Darby, considerado o pai do dispensacionalismo moderno e da interpretação futurista. Esta linha de interpretação é conhecida por 3 pontos fundamentais. Ela é futurista, porque entende que os eventos finais ocorrerão no futuro, é pré-tribulacional, porque entende que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, e é pré-milenista, porque entende que a segunda vinda de Jesus ocorrerá antes do milênio. Essa interpretação foi compilada entre os séculos XVI e XVIII, e no século XIX foi amplamente difundida por John Nelson Darby. Por isso é conhecida como interpretação darbiana. E por que usaremos esta linha de interpretação? Primeiro, porque é a última. E se é do interesse de Deus abrir o entendimento das pessoas para a revelação, seria lógico e natural que isso ocorreria em nosso tempo. Segundo, porque desde o século XIX ela apresenta respostas a quase todas as perguntas escatológicas. E até hoje se mostra mais confiável e mais completa. E em terceiro lugar, porque atualmente essa interpretação é seguida por mais de 90% das igrejas e teólogos no mundo todo. A escatologia bíblica sempre ocupou lugar de destaque na igreja, pela sua complexidade, pelo seu mistério e principalmente pelo desejo das pessoas em antever o futuro. É impossível falar de escatologia bíblica sem falar dos livros de Daniel e Apocalipse, mas diversos outros livros também falam sobre o assunto. No Antigo Testamento, além de Daniel, há outros livros essencialmente escatológicos, como Zacarias, Joel e Isaías, e livros parcialmente escatológicos, como Ezequiel e Salmos. Além disso, você encontra profecias escatológicas em quase todos os livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, além de Apocalipse, temos algumas epístolas essencialmente escatológicas, como 1º e 2º Tessalonicenses e 2ª Pedro, e livros e epístolas parcialmente escatológicos, como Mateus, Marcos, Lucas, Romanos e 1 Coríntios. Além disso, todos os livros e epístolas do Novo Testamento, sem exceção, têm alguma profecia escatológica. Além dos livros canônicos, a literatura hebraica é repleta de livros escatológicos como Enoque, Assunção de Moisés, Testamento dos 12 Patriarcas, Oráculo Sibilino, Apocalipse de Baruque, de Adão, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Apocalipse de Moisés, Testamento de Levi, Apocalipse de Sofonias e Apocalipse de Elias, entre outros. O livro escatológico não canônico mais importante para os judeus é chamado de A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, o qual era muito comum entre os manuscritos do Mar Morto. Vale lembrar que nenhum desses livros foi considerado canônico pelos judeus, e muito menos pela igreja primitiva. Mas de qualquer modo, a presença deles revela a importância que os judeus e os primeiros cristãos atribuíam ao assunto. Porém, só depois de 1800 anos é que a escatologia volta a ser objeto de estudo, e é a partir daí que começam a aparecer as linhas de interpretação. Entre os séculos XVIII e XIX, as pessoas acreditavam que o arrebatamento da igreja ocorreria junto com a volta de Jesus, no final da Grande Tribulação. Após a Revolução Francesa de 1789 e as guerras napoleônicas, essa crença passa a se popularizar, pois a destruição das instituições sociais e políticas na Europa criaram um ambiente fértil para a especulação acerca do fim. E isso revela que a França teria um papel fundamental na consumação dos tempos. Nesse contexto, 2 elementos novos são acrescentados: a doutrina dispensacionalista, graças ao trabalho de Edward Irving, e o arrebatamento pré-tribulacional da igreja, graças ao trabalho de John Nelson Darby. Embora fossem 2 doutrinas independentes, na realidade surgiram na mesma época. Por isso foram identificadas quase como sinônimos e alteraram profundamente o conceito de pré-milenismo, vigente desde o século XVII. Irving era ministro de uma igreja na Escócia, pastoreava uma congregação em Londres, quando passou a publicar várias obras sobre profecia escatológica. Para ele, Deus estabeleceu 7 diferentes formas de tratamento com seu povo ao longo da história,
sendo que o reino milenar de Cristo, a ser estabelecido logo após a vinda, é identificado como a sétima e última dispensação, que está prestes a ser implantada sobre a Terra. A exposição dispensacionalista de Irving encontrou apoio entre os irmãos de Plymouth, na Inglaterra, e levou muitas pessoas daquele grupo a se tornarem mestres e entusiastas do pré-milenismo dispensacionalista. Desses, o mais importante foi John Nelson Darby. Até essa ocasião, as pessoas aceitavam que a igreja passaria pela grande tribulação. Porém, conforme os estudos evoluíam, surgiam aqueles que contestavam esta crença, afirmando que a grande tribulação era destinada a Israel e aos ímpios, e portanto a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Assim surge a expressão pré-tribulacionista, e quem difundiu essa interpretação pela Europa foi John Nelson Darby. Depois de um estudo minucioso, Darby chegou à conclusão que a segunda vinda de Cristo aconteceria em duas fases distintas, a primeira num arrebatamento secreto da igreja e a segunda de forma visível, no final da grande tribulação, num período identificado como a 70ª semana de Daniel. O objetivo da manifestação de Cristo no final da grande tribulação é cumprir os seus propósitos e estabelecer o seu reino milenar. Nós vamos falar sobre todos esses eventos nesta série. Agora, esse estudo ganha mais força no século XX, com as obras de Scofield. É nesse tempo que o pré-milenismo dispensacionalista se torna padrão para a maioria dos evangelistas americanos. E por fim, nas décadas de 60 e 70, esta linha de interpretação se propaga através dos livros de Hal Lindsey, Rex Humbard, Tim LaHaye, além de pregações na televisão e no rádio. Bom, agora que entendemos o contexto histórico da interpretação que iremos seguir, podemos iniciar nosso estudo dentro de 10 áreas que eu separei para podermos falar sobre o final dos tempos. São elas: as 70 semanas de Daniel, tanatologia bíblica, que diz para onde vão os mortos, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o anticristo. Relacionada ao anticristo, vamos falar sobre a perseguição, a operação do erro, a marca da besta, a identidade do anticristo, o número da besta, sua biografia, seu aspecto messiânico e as profecias a seu respeito. Então, terminaremos a primeira fase desse estudo falando sobre o braço direito do anticristo, ou seja, o falso profeta. Na próxima fase, vamos falar da manifestação de Cristo, o Armagedon e o julgamento das nações, o reino milenar de Cristo, os eventos finais da história da humanidade e o perfeito estado eterno. E por fim, um resumo geral e como se preparar para tudo isso. Acredite, você não vai encontrar em lugar nenhum um estudo tão objetivo e completo quanto esse. Claro que tudo que irei apresentar aqui é uma síntese dos assuntos principais da escatologia. Cada tópico desse dá para falar horas e horas, mas tentei resumir e extrair o essencial de cada tema, para trazer o que é realmente relevante para os nossos dias. Ao contrário das pessoas que você encontra por aí dizendo para você se preparar para o pior, o objetivo aqui é ajudar você a se preparar para o melhor, ou seja, para o arrebatamento. Você vai entender biblicamente que você não tem que estar aqui quando o pior acontecer. Então fique atento, tem muita informação importante vindo por aí. Por isso, peço que você compartilhe esta série com seus amigos, sua família, seus líderes, seus pastores, enfim. Assine o canal, deixe seu like e clique no sininho para ser notificado quando os novos vídeos entrarem no ar. Que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até mais!